Olá, pessoal. Meu nome é Paola Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre as ideias evolucionistas. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de Lamarck, depois sobre a ideia de Darwin e, por último, as diferenças entre essas ideias. Bom, no início, acreditava-se que os organismos eles não sofriam nenhum tipo de modificação ao longo do tempo, e essa ideia, né, era defendida pelo fixismo. Porém, nessa mesma época, existiam cientistas que observavam a natureza, que eram chamados de naturalistas, onde os dois mais conhecidos eram Lamarck e Darwin. E esses dois eles defendiam a ideia do transformismo, em que dizia que sim, os organismos eles sofriam modificações ao longo do tempo. Bom, a ideia de Lamarck ela se baseia em duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos ou a lei da transmissão das características adquiridas. A lei do uso e desuso, ela diz que a partir do momento que uma estrutura ela é bastante usada por um animal, essa estrutura ela vai se desenvolver. Em contrapartida, a partir do momento que uma estrutura ela não é muito usada por um animal, essa estrutura ela se atrofia e desaparece com o tempo. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar bem o exemplo dessa girafa. Então, nesse contexto aqui, o ancestral dela tinha um pescoço curto, mas devido ao fato dela sempre esticar o pescoço para conseguir alcançar os seus alimentos em copas de árvores, esse pescoço da girafa começou a se esticar e ficou mais alongado, né? Então, a lei do uso e desuso, ela diz isso, que a partir do momento que a girafa ela necessitava esticar o seu pescoço para alcançar o seu alimento, né, garantindo a sua sobrevivência, esse pescoço ele foi se alongando e prevaleceu. Essa estrutura, né, se desenvolveu. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela diz que a característica que prevaleceu a partir do uso da estrutura, ela vai ser passada agora de geração para geração. Ou seja, a girafa alcançou ao longo do tempo, né? Adquiriu, na verdade, ao longo do tempo, essa característica do pescoço alongado, e a partir disso todos os seus descendentes nascerão com o pescoço longo. Isso era o que dizia a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Mas a gente sabe que isso não é possível. E eu trouxe um exemplo para deixar isso bem mais claro. Bom, aqui a gente percebe uma mulher musculosa, um homem musculoso e o filho musculoso. A gente vê aqui, essa mulher aqui, ela era magrinha e ela, com o tempo da sua vida, resolveu começar a malhar e adquiriu músculos. O homem também. Ele era magrinho e com o tempo ele começou a adquirir músculos. Para essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos, o homem e a mulher, quando adquirissem músculos e tivessem filhos, o seu futuro filho também ia nascer musculoso. Mas a gente sabe, né, que isso não acontece, isso não é verdade. Então aqui a gente consegue perceber o quão a lei da transmissão dos caracteres adquiridos tem os seus desfalques. Bom, a ideia de Darwin, ele, assim como Lamarck, ele defendia, ele era naturalista e ele defendia a ideia da seleção natural. Essa seleção natural, ela dizia que o organismo melhor adaptado é que conseguia sobreviver ao ambiente. Não necessariamente o mais forte, tá, pessoal? Mas o melhor adaptado. Nesse exemplo aqui, o que a gente observa? Duas girafas de pescoço longo e uma girafa de pescoço curto. As duas girafas de pescoço longo, elas conseguem alcançar o seu alimento em copas de árvores e assim, consequentemente, conseguem sobreviver e posteriormente reproduzir, já que elas vão ter energia para isso, não é verdade? Só que aí, essa girafa aqui de pescoço curto,
ela não vai conseguir alcançar o topo de árvores. Então, ela não vai conseguir garantir o seu alimento, não vai ter energia para se reproduzir, e por esse motivo, né, ela vai desaparecer com o tempo. Então, a seleção natural, ela diz que o indivíduo melhor adaptado ao que o ambiente agora está fornecendo para ele é que vai conseguir sobreviver. Outro importante exemplo é os tentilhões de Darwin, que são esses pássaros aqui que a gente percebe que tem uma grande variedade de bicos. Então, esses tentilhões, eles viveram nas Ilhas do Galápagos, que era um local que era bastante explorado por Darwin na época. A gente percebe aqui que esses tentilhões, eles têm bicos grandes, como vocês podem ver, o primeiro, um bico menor, né? E esses dois de baixo aqui, eles têm bico bem menores. A principal fonte de alimentação dos tentilhões de bicos maiores eram sementes graúdas, né? Bem grandes. Já a fonte de alimentação desses tentilhões menores eram as sementes pequenas. Nesse caso aqui, se nessa ilha de Galápagos tivesse ocorrido algum desaparecimento das sementes pequenas, consequentemente, né, os tentilhões de bicos menores não iriam ter mais a sua fonte de alimento e aí iriam desaparecer, diferentemente dos bicos maiores, né? Eles ainda iam conseguir sobreviver porque as suas sementes, né, a sua fonte de alimento ainda estariam ali. Então, a gente percebe nesse exemplo aqui, que é bem visto em livros didáticos, que como a seleção natural atua, o melhor adaptado aqui ao ambiente, né, nesse caso, em relação à presença de sementes, os tentilhões de bicos maiores, enquanto que o menos adaptado a esse novo ambiente são os tentilhões de bicos menores, que iriam desaparecer com o tempo por falta de alimento. Bom, e aqui eu venho trazendo as diferenças entre essas ideias. A gente viu, né, que Darwin, ele defende a ideia da seleção natural, que eu acabei de explicar, e enquanto Lamarck defende a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A gente viu também que os dois são naturalistas e defendiam a ideia, né, do transformismo. A ideia de Lamarck ficou conhecida como lamarckismo, onde ele defendia que o ambiente causa as transformações, enquanto o darwinismo dizia que o ambiente seleciona as transformações, que é assim que ficou a ideia defendida por Darwin. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências que eu usei para elaborar minha aula. E obrigada, pessoal. Tchau, tchau.